É com relação à tradução daquele trechinho da Gênese, tem alguns pontos. O primeiro ponto é o erro gramatical ali, né? Porque uma mistura forma e não uma mistura formam. Então esse aí é um errinho, porque nós temos ali um sujeito composto, nós temos alguns sintagmas no plural logo antes da ocorrência do verbo, isso acaba confundindo. Isso é muito comum ocorrer na linguagem oral, né, quando a gente conversa, porque é mais difícil de rastrear, né, aquilo que a gente falou antes, se está no plural, no singular, etc. Agora, não deveria ter passado desapercebido, na pior das hipóteses, pela equipe de revisão dessa tradução, né? Então, tem esse errinho aí. Segundo ponto, eu não sei porque eles... É de só menos importância, não altera o sentido, mas eles preferiram eliminar a expressão tandis qu'une combinaison chimique de 5 parties, né? Então, eles eliminaram a expressão combinação química, desnecessariamente, né? Porque dá para fazer a tradução próxima, né, do original de francês, não tem nenhum problema, né? Eu prefiro traduzir tandis que como ao passo que, em vez de enquanto. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é extremamente relevante e por isso que é preciso ter uma atenção muito grande quando a gente está lendo um texto lá do século XIX. Kardec aí está fazendo menção à lei das proporções múltiplas, né, da química, que tinha sido proposta por Dalton lá no começo do século XIX. É a referência à discussão que existia na época. E ali nós temos uma questão de nomenclatura que, na época, de fato, falava-se ácido nítrico em referência àquilo que hoje nós chamamos de dióxido de nitrogênio. E a diferença é, na verdade, eles usavam a mesma palavra porque o dióxido de hidrogênio é um gás, a fórmula é NO2, né, um gás altamente reativo, e ele, quando exposto ao ar, ele quase que imediatamente ele começa a formar o ácido nítrico mesmo, entendeu? Então havia, digamos assim, essa quase equivalência do termo ácido nítrico para aquilo que é o gás dióxido de nitrogênio e para o ácido nítrico mesmo, né? Então a nomenclatura de hoje em dia seria dióxido de nitrogênio. A isso que ele está se referindo aí. E é um caso clássicos, né? Um caso muito comum, a utilização da palavra molécule no sentido de partícula em geral. Inclusive, nessa época de Kardec, ainda havia um debate, né? Avogadro queria que átomo significasse uma coisa, Berzelius queria que molécula significasse a mesma coisa que átomo. Enfim, eu não lembro exatamente como é que era a discussão, mas a definição de que átomo é o elemento químico isolado e molécula é uma combinação de átomos, isso aí só foi fixado mesmo no final do século XIX. E ainda assim, você vê muitos cientistas, já no começo do século XX, ainda usando a palavra molécule no sentido de elétron, no sentido de partícula. E o caso que me vem à mente aqui é uma passagem que eu não tenho em mãos, mas eu lembro que eu já fiz essa busca, um matemático e físico francês chamado Henri Poincaré. Isso já no século XX, ele utiliza a palavra molécule em referência à descoberta do elétron. Então, daí a gente tem a ver a importância de ver qual é a acepção realmente das palavras à época, né? Então, esse caso aí do ácido nítrico, que na verdade ele está se referindo ao dióxido de nitrogênio, é um caso também típico. Uma questão que me veio à mente agora é que, na verdade, não utilizar a expressão combinação química na tradução é um erro grande, né? Não é uma questão de só menos importância, como eu tinha dito inicialmente, não. E eu vou dizer por quê. Então, você vê que se a gente fizer uma tradução rasteira, o texto em português, poxa, né, que é um aluno de química de ensino médio, diria, pô, Kardec falou uma besteira aqui, né? Porque não traduziu ácido nítrico corretamente, etc. Mas não apenas Kardec utilizou os termos corretos, que eram utilizados na época, mas ele foi exato naquilo que ele disse e ele foi muito preciso, porque você veja que quando ele fala mélange, no primeiro exemplo, ele está falando da composição do ar, em que os gases nitrogênio e oxigênio, eles estão de fato misturados, mas quimicamente isolados. O átomo de nitrogênio existe por si mesmo, o de oxigênio existe por si mesmo também, ambos misturados na composição do ar. Já na segunda parte, ele está fazendo referência a uma combinação química. Então, no caso do dióxido de nitrogênio, o nitrogênio e o oxigênio estão quimicamente combinados. Então, assim, é uma distinção importante e veja como Kardec era muito preciso nas colocações dele. Só essa última questão aí, então é importante manter para enfatizar essa diferença que existe entre uma mistura de gases que não estão quimicamente associados e uma combinação química em que os elementos se associam, né? O Kardec é sempre muito rigoroso naquilo que fala, né? É admirável.